Queremos saudar a todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Nós estamos mais uma vez aqui para louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você que está em casa, nos assistindo, nós desejamos a paz do Senhor para você. E eu gostaria de convidar você para que nesse momento agora nós pudéssemos orar, colocar todo esse momento diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Você possa se reunir aí com sua família e possa orar juntamente conosco. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua paz que tem permeado os nossos corações. Pedimos, Senhor, que nesses dias difíceis de pandemia, nesses dias em que tantas pessoas têm estado doentes, nós pedimos que o Senhor possa estar passando o seu bálsamo sobre cada família, sobre cada pessoa que se encontra enferma. E nós, nesse momento, Senhor, pedimos a direção do Teu Espírito Santo. Nós queremos nos derramar diante da Tua presença, Pai. Derramar o nosso espírito, a nossa vida. E nós pedimos ao Senhor que receba o nosso louvor como aroma suave, Pai. Em Teu nome santo nós te oramos. Amém. Quero convidar você a louvar comigo aqui, conosco. Louvar o nome do Senhor. Você possa se derramar diante da presença do Todo-Poderoso. Amém.
palavra do Senhor diz em Marcos 1:15. Diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Arrependei-vos e crede no Evangelho de Jesus. E em Mateus 6:33 diz assim, também a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Buscai primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque o reino do Senhor é eterno, é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor. Amém? Vamos louvar ao Senhor com essa canção. O reino do Senhor é eterno. Aleluia. E os reinos se abalam com a presença do Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, porque para o reino do Senhor é sempre eterno. para dizer que tu és o Aleluia. rei, Glorificado seja o nome do Senhor. para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. A tua
eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. E essa canção que nós vamos entoar, ela fala que Ele é sempre Deus, Ele será sempre Deus. Apesar de tantas coisas que têm nos acontecido, mas Ele permanece sendo Deus. E enquanto nós vamos cantar essa canção, eu gostaria de convidar você para que, no meio dessa canção, você pudesse fazer dessa canção a sua oração. Você possa interceder pelas famílias do Brasil, pelas famílias da nossa cidade, por aqueles que estão desempregados, tanta gente dentro de casa, passando tanta necessidade. E nessa canção, você pode orar aí onde você está, juntamente com a sua família, intercedendo por todas as famílias, por todos os enfermos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Estás me ensinando que
Aleluia. Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Pedir sim, como Micheline falou, pelos enfermos, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Pedir sim que Deus, o Jeová Rafá, que vem com a cura, possa estar passeando no meio dos seus e trazendo sim restauração, trazendo sim vigor físico, que nós possamos sim se alegrar, porque estamos cada dia mais e mais melhorando e sim na presença do Senhor. Então ore, meu irmão, ore, minha irmã, clame a Deus, clame a Deus, peça por essa nação, peça por essa nação. Não sei se você está no meio de que tem ideologia para cá ou para lá. Olha, não importa, meu irmão, esquece disso nesse momento e ora por tua nação. Porque aquela nação que clama ao Senhor, que está abaixo de suas asas, Ele ouve, Ele sara a sua terra, Ele nos perdoa. Então ore, clame por sua nação, por esse mundo. Fale com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque antes de existir, o Senhor já sabia que estaríamos aqui. Então muito obrigado, Pai. Porque o Senhor nos amou primeiro, nos escolheu. E estamos sim, Pai, nesse momento, para dizer que somos gratos pelo Teu imenso amor, pelo Teu perdão, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Para Te pedir perdão, sim, Senhor, porque somos falhos, fracos, pequenos. E precisamos, sim, da Tua mão sobre nossas vidas. Queremos Te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa visitar a casa de cada um que está precisando, Pai, se reerguer. Que o Senhor possa tirar, Pai, a febre, a dor da alma, sim, também, Pai. Que o Senhor, Paizinho, esteja passeando no meio dos seus, trazendo alegria, trazendo paz em meio a tanta coisa, Pai. Pois a paz que temos vem de Ti. A paz que é diferente do que muitos pensam que é essa ausência de guerra, mas é estar tranquilo em meio a tanta coisa que acontece, em meio à violência, em meio à pandemia, em meio, Pai, a tanta tristeza, a tanta dor. Então, Senhor, que o Senhor possa sim restaurar, Pai, trazer sim, Senhor, o vigor físico, que o Senhor possa sim, Pai, trazer saúde, Pai. Que o Senhor, Pai, possa trazer sim, Pai, que essa nação se ajoelhe aos Teus pés. Que essa nação, Pai, Senhor, possa olhar para Ti com olhos de perdão, e que o Senhor possa sim abençoar cada dia mais e mais. Sede conosco, Pai, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um, Senhor. Sabemos que o Senhor trabalha assim no silêncio, e quando pensamos que o Senhor não está nem aí para o que a gente acha que precisa, o Senhor está lá para fazer algo melhor ainda. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, imensurável amor. Aleluia. Te agradecemos, Pai.
fazendo. Em nome de Jesus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos ter momento dos nossos dízimos e as nossas ofertas. E você que está em casa, vai estar saindo aí na telinha o número da conta da igreja, e você pode fazer seu depósito do seu dízimo e da sua oferta. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações de maravilhas. Oh, glória a Deus, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, ninguém tem ouvido, também sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Oh, oh, oh. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações de muitas maravilhas, oh glória, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei que quem tem ouvido não me sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Oh, aleluia. Muito, muito mais, muito, muito mais, muito mais de Deus.
Meu querido irmão e irmã, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Eu sei que durante esse tempo tem sido tudo tão diferente, tudo tão estranho, mas eu quero aproveitar esse início de pregação, de palavra, de ministração, para agradecer a Deus, porque apesar de todas essas dificuldades que temos vivido, apesar desse momento em que estamos isolados, estamos nas nossas casas, tentando nos proteger e proteger aqueles que amamos, a obra do Senhor continua, e graças a irmãos que têm dedicado muito do seu tempo, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, dos irmãos que têm ministrado louvor, que têm estado conosco, os irmãos que têm trabalhado na mídia, outros irmãos que têm de várias maneiras nos ajudado e feito com que esse trabalho continue, que Deus continue muito abençoando sua vida, enchendo a sua caminhada de graça, de paz, de vigor, né, de que você possa ter saúde sempre. E logo em breve nós vamos estar de volta para um tempo de adoração, todo mundo junto, louvando ao Senhor. Tenho certeza absoluta que esse tempo há de passar. Mas eu quero também, antes de continuarmos com esse tempo de ministração e reflexão na palavra de Deus, eu queria também registrar aqui que nós que fazemos esta igreja, nós temos orado e intercedido pela vida daquelas pessoas que têm sofrido com toda essa pandemia, aquelas pessoas que têm trabalhado na linha de frente, policiais, enfermeiros, médicos, aquelas pessoas que têm trabalhado na rua, aquelas pessoas que têm se arriscado, que precisam estar de alguma forma trabalhando. Que Deus abençoe sua vida, que Deus os guarde sempre. Eu quero também aqui, como pastor desta igreja, registrar o nosso sentimento de dor, o nosso sentimento de sofrimento em razão daquelas pessoas que têm perdido suas vidas por razão da Covid-19, dessa pandemia e desse vírus que tem devastado tantas famílias, tantos lares. O nosso desejo sincero é que o Senhor Deus possa alcançar o coração de cada um dos familiares, trazendo consolo, restauração, trazendo conforto nesse tempo de dor e de sofrimento. As famílias enlutadas do nosso estado, que Deus abençoe a sua vida, que você possa encontrar esperança, possa encontrar consolo no nosso Senhor Jesus. Nós acreditamos que Ele é aquele que traz para nós a verdadeira paz, aquela paz que excede todo o entendimento, e que você possa alcançar isso em nome de Jesus. Esse é o nosso mais profundo desejo, os nossos votos, e que logo em breve possamos sair desse tempo, claro, alguns tristes, contando dos sofrimentos e das lutas que passaram, mas outros, claro, testemunhando o cuidado, a proteção e o milagre do Senhor Jesus. Esse é o nosso mais profundo desejo, e fazemos isso como igreja. E antes da ministração dessa palavra, é importante para a gente lembrar que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Muito bem, mas eu queria continuar refletindo a respeito daquilo que nós conversamos na semana passada. Vocês lembram que nós trouxemos uma reflexão baseada no capítulo 3 de Gênesis, onde refletimos o fato de que nós não somos deuses. Mesmo que no interior, mesmo que lá dentro exista, né, uma vontade de querer independência de Deus. Vocês lembram que no final da nossa reflexão, o chamado e a convocação foi a retornarmos ao jardim e novamente ouvirmos a voz daquele que passeia no final da tarde. Ao invés de fugirmos e de nos escondermos dele, de repente, por meio de Jesus de Nazaré, podermos retomar o nosso relacionamento com o Senhor e nos voltarmos a esse Pai gracioso e bondoso. E eu queria continuar
nessa mesma reflexão, sendo que agora eu quero mostrar para vocês como é possível constatarmos que de fato nós não somos deuses. A ideia é, afinal de contas, como é que nós podemos chegar à conclusão de que as nossas vidas, elas na verdade dependem do Senhor Jesus? É com base lá no Salmo 103, um salmo de Davi, que fala de quanto Deus ele é bondoso e do quanto ele é misericordioso, mas acima de tudo, podermos pensar nesse Deus numa perspectiva de bendizer o seu nome, de falar bem do Senhor, de anunciar o seu nome e de fazer com que o seu nome seja reconhecido. Essa é uma perspectiva interessante, porque ela ao mesmo tempo engrandece o nome do Senhor, mas ela também nos faz reconhecer e nos faz entender que o Senhor é aquele que cuida de nós, que cuida das nossas vidas, que cuida da nossa caminhada e que nós precisamos o tempo todo nos voltarmos para Ele e engrandecermos o seu nome. Portanto, eu quero lhe convidar a ir na sua casa, a abrir a sua Bíblia, tenha esse tempo, reserve esse momento agora, não faça nada, não vá para a cozinha, não vá para o quarto, não se distraia. Perceba a palavra do Senhor que vai entrar no seu coração, que vai lhe trazer força, que vai lhe ajudar nesses tempos de dificuldades e de lutas que temos vivido. Então eu quero lhe convidar a lermos juntos o Salmo 103. Portanto, diz assim a palavra do Senhor: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O verso 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendiga o Senhor. Vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra, bendigam o Senhor, todos os exércitos. Vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade, bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Queridos irmãos,
Semana passada, então, fomos desafiados a lançar em Deus a nossa completa confiança. Isso porque nós somos tentados constantemente a acreditar que somos capazes de dar conta das nossas próprias vidas, na ilusão de que somos como Deus. Sabemos que é preciso voltarmos ao jardim para novamente ouvirmos a doce voz, a suave voz do nosso amado Criador e nos rendermos à sua generosa graça. Talvez o nosso texto de hoje seja uma ampliação desse ponto de vista da nossa fragilidade e dependência de Deus e de como podemos glorificar o seu nome, mesmo em meio às mais diversas lutas. Bendizer o nome do Senhor pode ser um bom começo para quem está num processo de retorno a uma vida de dependência do Senhor. A ideia é que nós estamos num processo sempre constante de retorno, de nos reconhecermos enquanto criaturas do Senhor, mas acima de tudo, nos vermos enquanto filhos de Deus. É sempre a oportunidade de podermos rever esse Pai cuidador e restaurador, e mais do que isso, podermos bendizer o seu nome, falarmos bem dele, anunciarmos as suas bondades, as suas misericórdias e o seu amor. É por isso que nós, que somos o seu povo, estamos reunidos nesses dias de pandemia, mesmo que à distância, mas reconhecendo essa autoridade e esse poder que o Senhor tem de cuidar de nós e de tratar da nossa vida e da nossa história. Portanto, eu quero lhe trazer hoje à noite uma oportunidade de confirmarmos esse conceito e essa ideia e esse fato de que nós não temos o controle das nossas vidas, de que um coração agradecido, uma alma aberta ao agradecimento e ao reconhecimento do poder e da majestade do Senhor, é, na verdade, um reconhecimento da nossa fragilidade e da nossa incompetência de dar conta da nossa própria vida. É o reconhecimento de que precisamos que o Senhor nos ajude e que nos fortaleça os passos a cada dia e a cada instante. Portanto, após essa leitura, algumas verdades, alguns princípios, baseado dentro do próprio texto escrito por Davi, essa poesia, a partir do próprio texto, eu quero que você compreenda a grandeza de podermos depender desse Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, toda a nossa existência bendiz o nome do Senhor. Quando a gente fala toda a nossa existência, é a completude de todo o nosso ser. Não é apenas uma parte do nosso ser, não é apenas uma área da nossa vida, mas todo o nosso ser, toda a nossa existência, tudo o que somos, tudo o que existimos, precisa dizer, falar bem do nome do Senhor. Toda a minha alma, todo o meu ser. O primeiro aspecto que eu acredito que é importante nesse retorno ao reconhecimento da grandeza do nosso Deus é quando toda a nossa alma e todo o nosso ser, ele está entregue em palavras de bondade, palavras aonde engrandecem o nosso Deus. Bendiga o Senhor a minha alma. A minha alma precisa engrandecer o nome do Senhor, ter uma boa memória que nos faça recordar todas as suas bênçãos. Por isso que ele diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Portanto, tudo que eu sou, completo, inteiro, não apenas um pedaço, não apenas uma
parte, mas o ser completo, o ser integral, deve louvar e deve bendizer o nome do Senhor, mas acima de tudo, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhum ou nenhuma de suas bênçãos. Amados irmãos, nós precisamos, mesmo em dias de adversidades, mesmo quando as coisas estão apontando que a vida não está boa, mesmo diante de um caos como temos vivido, que tem afetado a saúde das pessoas, a saúde física, a saúde emocional, que tem afetado a economia, que tem afetado o trabalho das pessoas, que tem afetado os relacionamentos das pessoas, mesmo diante de circunstâncias como essa que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor nos diz: bendiga ao Senhor, lembre-se sempre de todas as bênçãos que Ele tem derramado e derramou sobre a sua vida. Queridos, não existe nada mais importante do que um coração agradecido. Talvez o que entristeça a Deus de verdade é a ingratidão do coração do homem. É quando ele não reconhece que tudo que ele é, que tudo que ele possui, que a sua existência, que o seu ser, ele depende do Senhor. Que é o Senhor quem cuida de nós, que é o Senhor quem prepara os caminhos, que é o Senhor que nos conduz sempre num bom caminho, num bom processo. Queridos irmãos, nós precisamos sempre reconhecer essa grandeza do nosso Deus e as suas bênçãos que são derramadas constantemente sobre nós. Nós precisamos ter esse sentimento de agradecer a Deus, de lembrar dele nas nossas orações, nas nossas conversas, na maneira como nós proclamamos o Evangelho, evangelizamos as pessoas. Nós precisamos lembrar, isso é voltar ao jardim, isso é voltar a essa inocência, isso é voltar a esse tempo de conversa sincera, de conversa verdadeira na presença do nosso Deus, ter uma boa memória que nos faça recordar todas as suas bênçãos. Mas, queridos irmãos, um Deus misericordioso é um Deus que perdoa pecados e cura doenças. Olha que coisa impressionante. Ele diz então, a partir aqui do verso 3, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. O nosso Deus é um Deus que trata tanto dessa ferida da alma, dos pecados que carregamos, dos pecados que nos distanciam dele, do pecado da independência. É Ele quem cura, é Ele quem tira, que restaura a nossa alma desse desejo de viver livre de Deus, de ser livre de Deus, de estar distante de Deus, porque uma vez que somos curados, uma vez que somos restaurados, somos reposicionados na presença do Senhor. Portanto, estar reposicionado diante de Deus é receber dele perdão, mas é receber cura. É receber essa cura que elimina essa vontade, esse desejo estranho de querer estar sempre no controle. Isso é uma doença, isso é um mal, isso é algo que tenta arruinar a gente, porque, sabe, é uma mentira que faz com que a gente acredite que nós somos uma coisa que nós não somos, que somos algo que nós não fomos criados para ser. Portanto, quando o Senhor chega, Ele restaura todas as coisas, Ele cura, Ele restaura, Ele perdoa os nossos pecados, Ele cura a nossa alma, Ele cura essa enfermidade que tenta dizer que nós somos independentes de Deus. Queridos irmãos, mas esse Deus também é um Deus que nos cura fisicamente. Quantos irmãos não podem testemunhar e não podem dizer publicamente de milagres experimentados na presença do Senhor? Quantos irmãos não têm a oportunidade de dizer que foram de alguma maneira curados, restaurados fisicamente? Eu tenho testemunhos de como Deus, Ele já foi
providencial na minha vida, na vida da minha família. Então, queridos irmãos, nós precisamos reconhecer que esse é um Deus que perdoa pecados, mas esse é um Deus que cura enfermidades. Mas precisamos também lembrar que esse Deus é aquele que nos resgata da escuridão da morte e nos coroa de bondade e compaixão. O verso 4 ele diz que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que coisa maravilhosa é sabermos que nós temos um Deus que está atento à nossa vida, um Deus que se preocupa com a nossa existência, mas que se preocupa também em nos prolongar a vida nesse mundo. Queridos irmãos, como é importante, como é bom podermos falar da bondade do Senhor. Me lembrei daquela palavra que nós trouxemos aqui, baseada lá em Filipenses, quando o apóstolo Paulo, ele diz que não sabia, na verdade, o que preferia, se estar com o Senhor, que seria incomparavelmente melhor, ou continuar aqui, para que pudesse de alguma forma levar progresso ao coração da igreja dos irmãos de Filipos. Nós não estamos acostumados com a morte, nós não gostamos da morte. A morte é uma intrusa, a morte é algo que atrapalha tudo. Nós não, por mais que no nosso coração e por mais que no nosso ser reconheçamos que Deus está no controle, reconheçamos que estaremos com Ele, que Ele nos ressuscitará. Mas, queridos, ninguém espera e ninguém fica na expectativa da morte. A morte é uma intrusa, a morte é um castigo. Portanto, olha, é nessa expectativa que nós geramos no nosso coração esse desejo e essa esperança de bendizer, de anunciar, de falar bem o nome do Senhor. É Ele quem nos resgata da sepultura, mas Ele não só nos resgata do perigo da morte, Ele, acima de tudo, nos coroa de bondade e de compaixão. Aqui, queridos, eu posso imaginar que são dois atos importantes que acontecem. Primeiro, Deus é um Deus de compaixão, Deus é um Deus de bondade, e a sua compaixão e bondade, ela nos absorve, ela chega até nós. E isso faz com que a gente gere no coração de outras pessoas o mesmo sentimento de compaixão, de bondade. Portanto, esse é um Deus que nos livra da morte, mas é um Deus também que nos coroa de compaixão e de bondade. Louvado seja o nome do nosso Deus, bendito e misericordioso Deus. Queridos, mas esse Deus é um Deus do qual nós devemos bendizer o seu nome por causa de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, daquilo que Ele tem derramado sobre nós, mas acima de tudo, no verso 5 ele diz, olha, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como da águia. Amados, Ele nos completa existencialmente, nos faz sentir-se rejuvenescidos. Isso é extraordinário, é algo que nós não conseguimos dimensionar. Um Deus que trata da nossa existência, um Deus que nos faz encontrar sentido na vida. Nesses tempos, nós temos ouvido muitas pessoas falando sobre os problemas psicológicos que a pandemia, que o isolamento tem causado, pessoas que têm sofrido. Eu vi uma reportagem de idosos sofrendo porque os parentes já não visitavam tanto e agora muitos se sentem abandonados. As pessoas então enviam vídeos, tentam se comunicar com essas pessoas para que elas se sintam valorizadas, para que elas se sintam de alguma forma lembradas. E sabe, queridos, Deus é aquele que cuida da nossa existência. Veja
que enche de bens a sua existência, que nos faz sentir-se de alguma forma vivos, que nos faz sentir-se de alguma maneira, nos faz sentir vivos, importantes para a vida, que nos dá ânimo. É disso que nós estamos falando, é por isso que ele conclui dizendo que esse Deus que nos enche de vigor, que enche a nossa alma dessa existência, que nos faz sentir-se vivos, da mesma maneira, ele é aquele que revigora a nossa vida, nos fazendo sentir-se rejuvenescidos. É como ele diz assim, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Meus queridos irmãos, nesses dias de tanto sofrimento, nesses dias de tanta dor, nesses dias de angústias, nesses dias de desespero, nesses dias em que nos sentimos às vezes isolados, às vezes nos sentimos sem nenhum valor, acredite, bendiga o nome do Senhor, fale bem do nome do nosso Deus, porque Ele é aquele que nos enche da sua graça, da sua bondade, da sua compaixão. Ele é aquele que derrama bênção sobre nós, Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, Ele é aquele que nos cura, que nos restaura, que nos faz sentir-se novamente alguém que vale a pena, alguém que tem algum valor. Queridos irmãos, é muito importante lembrarmos que esse Deus é aquele Deus que cuida de nós, que trata das nossas vidas. Essa é a primeira parte desse salmo, é aquela parte que cuida da nossa vida, que cuida do nosso coração, que cuida da nossa alma, que cuida de nós mesmos. É esse retorno para o Éden, é esse retorno para os braços do Pai, é esse retorno para um Deus que cuida de nós. Mas veja, esse Deus, Ele precisa ser bendito, Ele precisa ser bem falado por causa da sua compaixão comunitária, de um Deus que se preocupa com o seu povo, de um Deus que se preocupa com sua gente. Não é um Deus que se preocupa apenas com a minha individualidade, não é um Deus que se preocupa apenas com o meu ser individual, é um Deus que se preocupa também com o seu povo, com a sua gente. Existe uma causa na agenda de Deus que não pode passar despercebidos. É a causa do oprimido. Olha o que ele diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Queridos irmãos, por que Deus deve ser bendito? Porque é um Deus que se preocupa com você individualmente, mas se preocupa com o seu povo, que se preocupa com a injustiça. É um Deus que não compactua com a miséria, é um Deus que não compactua com a mentira, é um Deus que não compactua com a falsidade, é um Deus que não compactua com a opressão, é um Deus que se coloca à disposição de todos nós para defender a causa daqueles que não tem quem os defenda. Foi assim que Deus fez quando o seu povo estava no deserto. Nosso Deus, portanto, é um Deus que cuida do seu povo. Israel é um modelo em que o amor misericordioso de Deus é derramado sobre o seu povo. Olha o que é que ele diz, queridos irmãos: ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. De que Deus é que nós temos falado? De um Deus compassivo, de um Deus misericordioso, de um Deus que não se deixa tomar pela ira nesses tempos,
que ao mesmo tempo temos vivido a dor e o sofrimento por causa de uma doença que tem ceifado a vida de tanta gente, ainda assim, em meio a tudo isso, nós temos que conviver e lidar com pessoas que espalham ódio, que espalham a raiva, que espalham o rancor. Veja, nós precisamos aprender com o nosso Deus amoroso do jardim. Nós precisamos aprender que esse Deus é um Deus que ele não se prolonga na sua ira. Ele é um Deus misericordioso e sabe, Israel sabe bem disso. Porque Israel sabe o que foi que eles fizeram quando estavam no deserto. Foi um povo que se irou facilmente, foi um povo que pecou de maneira muito rápida, foi um povo que ignorou, foi um povo que não valorizou tudo aquilo que Deus fez enquanto eles estavam peregrinando no deserto, os livramentos, a maneira como Deus livrou o seu povo. Veja, o que é que ele diz? Que esse Deus é um Deus que manifesta a sua graça e a sua misericórdia, porque ele é compassivo e misericordioso, ele é muito paciente e cheio de amor. Deus é um Deus cheio de amor. Nesses tempos de tanta raiva, nesses dias de tanto ódio, nós precisamos aprender com esse Deus que não se prolonga em ira-se, nesse Deus cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Queridos irmãos, nós precisamos aprender com esse Deus que derrama graça, amor constantemente. Nós precisamos nos aproximar novamente desse Deus que nos ensina que mesmo nós, sendo pecadores, sendo arrogantes, sendo presunçosos, mesmo nós, negando o seu caráter bondoso, de fidelidade, mesmo assim, ele continua sendo um Deus paciente para conosco, um Deus de amor. Ele diz cheio de amor, um Deus cheio de amor. É disso que nós precisamos aprender com o nosso Deus. Ele é o Deus de caráter compassivo ante a enfermidade das nossas vidas, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor. Queridos irmãos, olha que coisa interessante, é um Deus que é um Deus que é bendito, benigno, um Deus compassivo, um Deus cheio de compaixão, é um Deus que nos perdoa, que nos cura, é um Deus que nos livra da morte, da sepultura, é um Deus que faz bem a nossa existência, que nos faz sentir-se vivos, é um Deus que rejuvenesce a nossa alma, é um Deus que faz justiça, é um Deus que não compactua com uma opressão, é um Deus que manifesta a sua bondade ao seu povo, é um Deus que é compassivo, que é cheio de misericórdia, que é paciente, que é cheio de amor, que não acusa sem cessar, que não é ressentido, que é um Deus que não fica com picuinha, que é um Deus que não fica lembrando o passado. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Aí o verso 11 vem com essa expressão de grandeza e de majestade do nosso Deus, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o seu grande amor para com os que o temem. Queridos, nós precisamos voltar para esse Deus que é grande em amor, mas Ele é grande em amor, especialmente para você, meu irmão, minha irmã, e você que me escuta, você que hoje, nesse domingo, que acordou, que despertou, que se preparou para esse tempo, eu quero lhe dizer uma coisa: aprenda com esse Deus, tendo temor diante dEle, tendo um coração obediente à sua palavra, tendo um coração obediente a Ele. É para isso que o Senhor nos chama, é por isso que Ele nos convoca e que Ele nos leva a entender a cada dia a sua bondade
e a sua misericórdia. Então ele continua no verso 12, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Queridos irmãos, Deus não é um Deus que fica lá na eternidade, olhando o tempo todo e dizendo, bem que eu disse que você não valia nada, bem que eu disse que você iria tropeçar de novo, sabe o que você merece? Você merece é o inferno, você merece é o castigo. Não, Deus é um Deus que se irou, mas a ira de Deus foi aplacada pelo sangue de Jesus de Nazaré. Portanto, aquele que se arrepende e se coloca diante do Senhor, recebe de um Deus misericordioso, graça e misericórdia, perdão. Queridos irmãos, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Nosso Deus é um Deus extraordinário, é um Deus maravilhoso, é um Deus que se compadece de nós, é um Deus que caminha conosco, é um Deus que nos enche a cada dia dessa bondade misericordiosa, desse amor compassivo. Oh, meus irmãos, nós precisamos a cada dia aprender com esse Deus grandioso, com esse Deus cheio de misericórdia, pois Ele sabe que somos pó, que somos formados, lembra-se de que somos pó, a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar onde ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem. Onde está o amor do Senhor? O amor do Senhor que é leal. O amor do Senhor que é eterno. Esse amor está com aqueles que o temem, que se dobram diante dele, que reconhecem a sua fragilidade, que reconhece a fragilidade da vida, a efemeridade da existência. Uma gente que reconhece o caráter de Deus, mas que reconhece a fragilidade do seu ser. Queridos irmãos, é para essas pessoas que reconhecem, que sabem que não são autossuficientes, são para essas pessoas que sabem das suas fragilidades, das suas fraquezas, é para essa gente que teme ao Senhor, que decidem obedecer ao Senhor. É para essa gente que esse Deus se revela como esse Deus amoroso. Na verdade, o nosso Deus é um Deus que resiste ao soberbo. É um Deus que resiste àqueles que são orgulhosos, àqueles que são presunçosos, àqueles que são autossuficientes. Mas aos que o temem, Ele é um Deus de amor leal. Ele é um Deus de amor eterno. Ele é um Deus que se compadece do seu povo. Queridos, sim, Deus é o eterno e soberano, por isso toda a criação bendiga o seu nome. Essa é a última parte desse salmo. Lembra-se, no primeiro momento, ele diz que nós, pessoalmente, individualmente, devemos bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso, e as suas bênçãos têm sido derramadas sobre nós todos os dias. No segundo momento, ele aponta para a sua comunidade, um Deus que ama o seu povo, um Deus que ama a sua gente, que se submete à sua autoridade. Mas essa terceira parte, que é a conclusão, ela faz nos lembrar um outro fator importante. Sim, Deus está no controle de todas as coisas. Esses dias eu ouvi muita live, muita conversa a respeito sobre o fato de Deus estar ou não no controle das coisas. Ouvi muita gente se perguntando e dizendo: eu não acredito que Deus é soberano dessa forma como vocês imaginam.
É bem verdade que os salmos não são conjuntos doutrinários, mas os salmos é a expressão, ou pelo menos nesse Salmo 103, é a expressão daquilo que nós reconhecemos de quem seja Deus. É como nós o vemos, é como nós o enxergamos, é como nós acreditamos quem seja o nosso Deus. Um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Sim, Deus é o eterno e soberano, por isso toda a criação deve exaltar e deve bendizer o seu nome. Deus governa, isto é uma constatação. Olha o verso 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. É nesse Deus que nós acreditamos. É um Deus que governa. É um Deus que estabeleceu o seu trono nos céus. É um Deus que reina, que domina, que tem tudo sobre o seu controle e sobre o seu domínio. É nesse Deus que nós acreditamos. Mesmo que as coisas aparentem estar se perdendo, mesmo que a vida aparente está indo por água abaixo, o nosso Deus, Ele continua sentado no seu trono, governando, controlando, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Sabe, tentar manipular um Deus que simplesmente não consegue nos dar a certeza e a esperança de que Ele vem estabelecer o seu reino, o seu governo. Não vale a pena. Do que adianta podermos fazer cultos, celebrações, pregarmos mensagens de 1 hora, 40 minutos, e no final das contas, estarmos falando apenas de um Deus que fica lá sem saber exatamente o que está acontecendo, de um Deus que, sabe, está meio perdido diante de tudo isso, ou de um Deus que fica ali dizendo, bem que eu disse para vocês que não fizessem o que vocês fizeram. Queridos irmãos, o nosso Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. Claro, nós não acreditamos que esse controle é sinônimo de que nós somos peças de um tabuleiro no qual Deus fica lá brincando e mexendo com a gente na hora que quer e como quer. Não é dessa soberania que estamos falando. Isso aí é coisa de um louco, é coisa de um maluco. Não, nós estamos falando de um Deus que conhece a sua criação, que conhece aquilo que fez, de um Deus que está restaurando todos os dias aquilo que Ele criou, e que um dia, todos nós estaremos dobrados diante desse Deus, reconhecendo a sua autoridade e o seu governo. Toda a criação glorifiquem o nome do Senhor. Portanto, não só reconheçamos o governo e a autoridade do Senhor, mas bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra, bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade, bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Nós bendizemos ao Senhor, o seu povo bendiz ao Senhor, os seus atos criacionais, o planeta, os anjos, os seus exércitos e miríades, bendigam o nome do Senhor, exaltem o nome do Eterno, reconheçam que Ele é Senhor para todo sempre. E é interessante porque o Salmo, ele termina novamente voltando para a nossa existência. Bendiga ao Senhor, minha alma. Queridos irmãos, nós podemos concluir definitivamente que nossa condição é a de completos
dependentes de Deus, que nosso projeto de independência dele não tem condições de alcançar êxito. Acredite, isso é constatado por dois fatores importantes: a grandeza de Deus e a fragilidade, a efemeridade da nossa vida. A nossa esperança, no entanto, repousa no caráter misericordioso de um Deus redentor, de um Deus que nos resgata. A minha palavra para você hoje à noite é de que você pode confiar firmemente no Senhor. Ele é esse Deus que nos redime, que nos sara, que nos perdoa, que refaz a nossa vida. Eu quero que você hoje à noite, meu irmão, possa confiar firmemente nesse Senhor e possa depositar nele a confiança do seu coração. Sabe, eu acho que está na hora de retornarmos ao jardim. Nós não somos deuses. O Salmo 103 constata isso. É Ele quem nos perdoa. É Ele quem nos redime. É Ele quem nos justifica. É Ele quem nos cura. Ele é aquele que tem paciência com a gente. Ele é aquele que não se ira facilmente. Ele é aquele que nos conduz tranquilamente em pastos verdejantes, nos protegendo e nos guardando. Meu irmão, sabe, o lugar mais seguro para estarmos hoje é na presença desse Deus bendito. Portanto, bendiga o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Proclame o nome do Senhor. Anuncie o nome do nosso Deus. Faça com que as pessoas, o mundo, saiba quem é o seu Deus. Sabe, nesses dias agora, talvez você possa encontrar uma oportunidade de anunciar esse nome do Senhor. A nossa igreja, ela tem vivido a realidade em grupos pequenos. E os líderes têm encontrado nos seus grupos a oportunidade de nutrir amizade, de ajudar as pessoas a passarem por essa pandemia, por essa quarentena. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Aproveite esse tempo para que você possa anunciar o nome do Senhor. Faz um grupo com pessoas que não conhecem Jesus ainda. Vai lá. Bendiz o nome do Senhor para essas pessoas. Testemunha para elas o quanto o Senhor tem sido bom para com sua vida. Fala que mesmo diante de tudo isso, você tem aprendido a obter essa paz que excede todo entendimento. Meu querido irmão, que a palavra do Senhor, ela encontre no seu coração um lugar de descanso, que ela encontre no seu coração um lugar aonde ela possa florescer, crescer. Acredite, esse é tempo de nos colocarmos diante do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, mas acima de tudo, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, reconhecendo que somos dependentes dEle. Eu quero te convidar para orarmos nesse momento. Vamos interceder por nossas vidas. Vamos agradecer a esse Deus, bendizer o seu nome, dizer
que tudo que somos, que tudo que temos, é pela graça e pela misericórdia dele. Senhor Jesus, estamos concluindo mais um tempo de celebração na tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra, ela nos dá ânimo, ela revigora nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o rei Davi, inspirado pelo teu Santo Espírito, nos escreve uma carta de amor ao nosso Deus, uma carta de reconhecimento. É a fala do homem ao Deus Todo-Poderoso, é o reconhecimento da humanidade, é o reconhecimento na nossa fragilidade, na nossa insignificância, é o reconhecimento desse Deus bondoso, misericordioso, gracioso, perdoador. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra renovadora e restauradora. Muito obrigado, Senhor, porque nós encontramos em ti a força e a certeza de que nós podemos descansar. Encontramos em ti esse lugar de descanso, esse lugar de paz. Abençoa os meus irmãos, que esta semana seja uma semana debaixo do cuidado e da proteção do nosso Deus. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Portanto, meu querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz. Semana passada foi uma semana para voltar ao jardim e ouvir a doce voz do nosso bom mestre. Essa semana é semana para você exaltar o seu santo nome e declarar todas as bênçãos que ele tem derramado sobre nós. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe encha da sua graça e da sua misericórdia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
Continua louvando o nosso Deus, mesmo sendo a última canção, mas louve com alegria, meu irmão, minha irmã. Eis que chegará o dia que estaremos juntos para, com a grande festa, louvar o Senhor juntos. Mas mesmo assim, aí na sua casa, louve ao Senhor, chama a família, que está junto aí, né? Junta aí, que está lá no quarto, na cozinha, sei lá, até no banheiro, não sei. Mas junta aí, em nome de Jesus, louva o Senhor. Refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança do meu coração, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor, soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Oh, 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 teu povo te adora, teu nome louvará. És refúgio e segurança em tua reputação, fortaleza, esperança, dom do meu coração, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transporta de amor, soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver, soberano Deus, poderoso Deus, meu coração transporta de amor, soberano Deus, aleluia. Tua graça é melhor do que viver. Oh, 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 oh. As palmas aí em casa, vai. Oh, 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 oh.
mais uma vez. Oh,